Reinaldo, e a assessoria do Flávio Bolsonaro, ela divulgou aquela que ela entende ser a síntese da sua intervenção na audiência promovida pelo Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, isso que vai decidir sobre a aplicação das tarifas contra o Brasil. Nas palavras da própria assessoria, o Flávio teria pedido para, abre aspas, os Estados Unidos não imponham as tarifas ao Brasil, preservem o sucesso do PIX e cancelem esta medida para que possamos negociar, fecha aspas. O Flávio teria dito ainda que uma tarifa de 25% penaliza todo o povo brasileiro, exceto justamente as autoridades responsáveis por essas decisões. Ele insistiu que em apenas 90 dias, o cenário político do país poderá ser completamente diferente. Vai mais aqui uma frase dita pelo senador. Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo aqueles que suportam suas consequências, seria o pior momento possível para agir. No release que foi encaminhado à imprensa, há uma defesa enfática do PIX, que a expansão aí conviveu com esse crescimento das operações da empresa americana de cartões de crédito. E o Flávio também afirmou que não tem responsáveis identificáveis e seria uma característica das esquerdas. O povo, disse o Flávio, não pode ser punido por isso. Viu? Do que é que nós tratamos até agora, né? De esquerdistas corruptos. Não? Suspeitas esquerdistas corruptos, ligados ao crime organizado, ligados ao Comando Vermelho, à máfia dos combustíveis. Foi isso? Ah, não, é que você, quando se trata deles, você não fala. Não, falo. O problema é que, desde sempre, isso tem um nome na política. Isso tem um nome na política. É moralismo denista. Né? O denismo de propaganda. Aquela coisa da velha UDN, que Carlos Lacerda, o Corvo, acusando, que era um homem brilhante e horrível. Né? Era um talento e caráter. Hoje em dia, nem talento nem caráter. Na extrema-direita. Né? Mar de lama, não sei o quê. E aí, quando se ia ver, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. É que eles fazem o discurso da moralidade, do monopólio da moralidade. Né? Tá lá o Flávio, né? No Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, falando, porque vocês querem taxar o Brasil por causa da corrupção, mas então taxem o governo, porque a corrupção tem responsáveis, os responsáveis são as esquerdas. Acontece que essa questão da corrupção é apenas uma das motivações, das falsas motivações alegadas pelos Estados Unidos. Das falsas. Porque, de fato, tolerante com a corrupção, quem foi e quem é o Sr. Trump. Né? E com isso não estou dizendo que ela não exista no Brasil. Existe. Agora, a gente nota o seguinte, esse discurso é um discurso, eles mesmos, quando passam, porque isso aqui eu fiz o texto com base no release que eles enviaram. No release que eles enviaram. E com base no release que eles enviaram, é uma manifestação de cafajestagem política impressionante. Né? Porque, no fim das contas, eles dizem, estamos a 90 dias de uma possível troca de governo, que eu acho que não vai acontecer o que o Flávio está querendo, e, portanto, ele está aludindo à possível vitória, a eventual vitória dele, e a sugestão não. O que fica claro, e isso ele botou também no documento de 86 páginas que ele mandou para lá, se eu ganho eleição, então não precisa de tarifa. Vai a tarifa se o Lula ganhar. Que até o empresariado falou que temia, empresários falando que temiam a intervenção do Flávio, caso trouxesse esse raciocínio. E traz. Né? Como eu posso ganhar, então, não tarifem já. Acontece que hoje ele não ganharia.
Não sei se em 3 meses vai ganhar. Hoje ele não ganharia. E, portanto, segundo a argumentação dele, que vem a tarifa. Contra quem? Contra o povo. Contra o empresariado. E o Eduardo veio ontem nas redes, o Eduardo ironizando essa notícia, disse, claro que é isso mesmo. Só não cabe tarifa se o Flávio ganhar. Se o Lula ganhar, sim. Né? E aí vem essa defesa do PIX e não sei o quê. Nós já sabemos que o PIX já está na negociação. O próprio Eduardo deixou isso claro em entrevista. Nós já sabemos que as terras raras estão na negociação. Isso o próprio Flávio disse na intervenção que ele fez na CEPAC, lá, aquela convenção de riachos, de que ele participou, acho que 28 de março, né? 28 de março ou 28 de maio? Bom, a gente vê, num desses. Então, isso tudo já está prometido. E mais, eles estão indo lá agora para falar contra tarifaço, quando, na verdade, eles cavaram essas tarifas. Eles defenderam essas tarifas. O próprio Flávio deu entrevista à CNN falando que o Brasil não desistiu porque o Japão tentou resistir aos Estados Unidos, e os Estados Unidos fizeram o quê? Jogaram a bomba atômica no Japão. Cafajestada é o nome disso. Né? Sob o pretexto. A CEPAC foi 28 de março mesmo. Né? A reunião de reaças. Nós estamos aqui para defender o Brasil. Não estão para defender o Brasil coisa nenhuma. Eles estão lá para defender que o governo Trump persiga o governo Lula e o povo brasileiro caso o Lula vença a eleição. E se eles forem vitoriosos? Bom, eles já disseram que eles entregam tudo. Que com eles os Estados Unidos não precisam se preocupar. Né? Ou não foi isso? Foi isso. Né?